Professor, uma coisa que pouco se fala, a segunda geração. Sabe de alguma coisa? No RPG de Vampiro à Máscara, geração é um conceito que determina a hierarquia, o poder e a pureza do sangue de um vampiro. A geração ela mede a distância que um vampiro possui do primeiro vampiro, Caim. Então, quanto mais distante esse vampiro for de Caim, mais fraco e diluído é o seu sangue. Nas edições de Vampiro à Máscara antes de Vampiro quinta edição, geração você iniciava ali em 13ª e podia comprar com antecedente e ir até a oitava. Então de oitava a 13ª a gente podia dizer que era uma geração mediana. E abaixo disso você já começava a encontrar vampiros muito poderosos. Vampiros de quarta e quinta geração são vampiros com poderes praticamente divinos. E aí, depois da 13ª geração, até a 13ª geração já era bem fraquinha, 14ª, 15ª, o sangue é muito diluído, podendo o vampiro inclusive possuir a síndrome do sangue fraco, onde ele mal consegue usar as disciplinas, os poderes vampíricos. Já na quinta edição, o conceito de geração mudou bastante, mudou drasticamente, porque vai se fundir com algumas ideias retiradas de Vampiro Requiem, tá? E aí, no caso, a gente vai ter a geração sendo usada meio que para medir a potência de sangue de um vampiro. Mas eu não estou aqui para falar de mecânica de geração, estamos aqui para falar de lore e, mais especificadamente, a segunda geração de vampiros, as crias diretas de Caim, o primeiro vampiro. E aqui nós vamos falar de 3 vampiros em específico: Irad, Zilá e Enoque. Algumas histórias vão colocar alguns outros vampiros de segunda geração existindo, como o mito da anciã, uma velha ali que Caim vai abraçar fazendo uma barganha com ela. E no final das contas ela vai ser destruída. E também os 2 reis que Caim abraçou e que provavelmente Hakim, o antediluviano Samita, diablerizou. Mas essa história final em específico, ela é mais lenda do que qualquer outra coisa. Bom, na verdade aqui tudo é lenda, né? Nada é exatamente uma verdade absoluta. Mas aqui a gente vai se concentrar nesses 3, que são aqueles que vão originar os 13 vampiros que serão os antediluvianos, a terceira geração, os fundadores dos clãs de vampiro com o qual nós jogamos. Todos esses 3 vampiros eles vão ser abraçados por Caim na primeira cidade, a cidade de nome Enoque, que na verdade no começo se chamava Ubar. E nós tínhamos um cidadão ali que era o mais exemplar e o mais admirado de todos, que era Enoque. Outros registros aí vão dizer que Enoque na verdade era rei de Ubar, e é ele que vai encontrar Caim e trazer Caim para Ubar. Outras lendas vão dizer que Caim veio sozinho, mas indiferente disso, o povo e Enoque vão adorar Caim, mesmo sabendo que ele possui a marca da maldição de Deus. Enoque ele vai entregar, e a população também, por admirar o poder e ter medo do poder de Caim, eles vão dar o trono para Caim. Caim vai ser o rei de Ubar e vai ter ali Enoque como seu conselheiro. E em dado momento, Enoque vai começar a pedir para Caim aquele poder, que Caim passe para ele o vampirismo, o abrace. E aí, indo contra os desígnios do arcanjo Uriel, Caim vai transformar Enoque em sua primeira cria. Então a primeira cria vampírica é Enoque. Caim é o primeiro vampiro, e o primeiro vampiro criado ali por Caim vai ser Enoque, que Caim vai amar muito. Inclusive ele vai trocar o nome da cidade. Ele vai trocar o bar para Enoque. Enoque vai ser o nome da cidade, assim como é o nome do primeiro vampiro criado por Caim. Caim vai governar a cidade de Enoque até o dilúvio, e Enoque vai servir como conselheiro de Caim até o final dos seus dias. Enoque, ele era muito sábio e ele é responsável, pelo menos é o que diz aí as crônicas, ele é responsável pela criação daqueles vampiros que são meio que sábios e videntes.
Ele é responsável aí, possivelmente pela criação de Arikel, a antediluviano toreador, Malcave, o antediluviano malcaviano, e Set, o antediluviano dos seguidores de Set. E possivelmente, talvez, Saulote e Tzimice também. Então, principalmente, Arikel, Malcave e Saulote, que são aqueles que possuem auspícios, eles possivelmente vão ser crias de Enoque. O antediluviano Tzimice ele também tem auspícios, mas aí em edições futuras a gente não vai ter o auspícios como disciplina básica do Tzimice, enfim. Pode ser ou não que o Tzimice seja cria de Enoque, também pode ser que ele seja cria de Irad. Irad, também conhecido como Irad o Forte, vai ser a segunda cria de Caim, criado principalmente a pedido de Enoque, que queria muito um irmãozinho. Irad, ele vai ser um belicista, ele vai ser o líder dos exércitos de Caim, e enquanto mortal, ele era possuidor de façanhas gigantescas, o que garantiu que Caim escolhesse ele para abraçar e ser o irmãozinho de Enoque. O cara era um líder extraordinário, não é à toa que ele liderou os exércitos de Caim. E ele tinha o domínio de disciplinas como presença, dominação, potência e fortitude. Possivelmente ele é o responsável por criar La Sombra, Ventru, Bruhá e Capadócios. E além de forte e poderoso, Irad era o belicista mais sanguinário da sua época. E tem quem narre que Caim não gostava muito de Irad pelo tamanho da sua violência, principalmente depois que ele se tornou vampiro. E outros aí dizem que Irad, ele colocou seus exércitos para ajudar a terceira geração a destruir a segunda geração. Ele controlou seus exércitos para que eles se juntassem com a terceira geração e eliminassem Zilá e Enoque. E no fim foi traído também. Mas é lenda também, a gente não sabe se isso é verdade. O que a gente sabe é que no final das contas, Irad muito provavelmente foi o último dos três a cair. E por fim, temos Zilá, a Bela, a quem Caim abraçou para que ela se tornasse a sua esposa. O problema é que ela, enquanto mortal e mesmo depois de ter sido transformada em vampira, não queria saber de Caim, ela rejeitou Caim. E aí Caim vai recorrer à magia. Caim vai buscar fazer simpatia para ter o amor de uma mulher. E ele vai recorrer à anciã, essa figura apócrifa que surge ali no livro de Nod, da qual Caim vai buscar conselhos místicos. E ela, essa velha grotesca, vai fazer com que Caim, de fato, possua uma magia que faça com que os seus filhos não venham atraí-lo de jeito nenhum. Ela vai ensinar a Caim o laço de sangue, mas antes de ensinar, ela vai pedir que Caim a abrace. Então Caim vai transformar ela em vampiro, e aí ela vai ensinar o laço de sangue, fazendo com que Caim ficasse no laço de sangue com ela. No final das contas, Caim vai fazer sim com que Zilá seja louca e apaixonada por ele, fazendo com que ela beba o sangue dele durante 3 noites. Porém, Caim também vai ficar apaixonadíssimo e desejando aquela pele enrugada da anciã, porque ele estava sob laço de sangue com ela. Lógico que essa história vai terminar mal no final para a anciã, mas isso aí é outra história. Vamos nos concentrar aqui em Zilá. Zilá é a especialista em ofuscação e ela provavelmente é a provedora do grupo de vampiros que a gente vai conhecer como os Caçadores. Talvez Set, Absimiliarde, o antediluviano Nosferatu, e Hakim, o antediluviano Assamita. Eles vão ser os filhos de Zilá. Inclusive, a Absimiliarde, o antediluviano Nosferatu, tem uma história de amor e ódio com ela. No fim, a terceira geração, a gente não sabe exatamente o motivo, mas muito provavelmente eles estavam sendo tiranizados e menosprezados pela terceira geração, vai se rebelar contra a segunda geração, exterminando todos eles em uma grande rebelião. E alguns relatos apontam que depois Caim vai vir e conceder a cada um deles a fraqueza que eles vão passar para os seus filhos futuramente, a fraqueza de cada clã, como castigo por terem destruído a segunda geração. Mas e aí, o quanto você conhecia das histórias da segunda geração de vampiros? Deixa aí nos comentários.